pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Boa noite, queridos. Que prazer poder estar aqui mais uma vez, podendo ter essa célula, esse momento de bate-papo, de estudo da palavra do Senhor, de louvor a Ele, de oração, como temos feito toda semana. Queremos que esta célula seja edificante para a sua vida, para a sua família. Queremos que esse estudo, esse bate-papo, seja algo que traga crescimento para você, que fortaleça a sua fé e que te faça crescer ainda mais no Senhor. Eu estou aqui hoje com o Carlos Henrique, que vocês conhecem, nosso não mais seminarista, mas agora formado aqui, um dos líderes aqui na igreja. Também o Pedro, seminarista também, e ele está aqui hoje, esses jovens aqui. Pedro é um grande amigo, Henrique um grande amigo e também uma ovelha desde criança, né, Henrique? Já tivemos uma participação na vida dele, baterista na igreja, músicos, muito, né? A gente fica muito animado com a vida desses queridos irmãos. Nós queremos cultuar o Senhor junto com eles também. Vamos adorar o Senhor cantando que Ele é o Rei sobre toda a terra, sobre tudo que existe, que Ele seja de fato o Rei sobre as nossas vidas também. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que legal, né? Que Ele possa de fato reinar sobre as nossas vidas. E é isso que nós queremos hoje à noite, que Ele reine sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Nós tivemos durante o mês de maio uma ênfase muito grande em nossa igreja no que diz respeito à família. E na semana passada eu dei início a um estudo sobre família com propósito. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre famílias com propósito, parte 2. E nós queremos hoje à noite ler novamente aquele mesmo texto de Gênesis 1, 26 até o versículo 28. Eu queria que você já na sua casa aí abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 26 até o versículo 28. Mas antes de fazermos a leitura, quero conversar com os meus queridos aqui sobre a palavra propósito. O que significa para vocês a palavra propósito, Pedro? Quando me vem na mente a palavra propósito, acho que me vem junto, interligado ali, ou ligado, né? Mas
Preciso a palavra sentido, né? Qual é o propósito de vida? Qual é o sentido de vida? Né? Talvez um alvo, algo que a gente busque. Qual é o sentido que a gente tem para estar buscando aquilo, né? Então, acho que o propósito para mim é mais ou menos isso, sentido. Muito bem. Henrique, tem alguma coisa a acrescentar, querido? Para mim, tem a ver com a razão. Razão. Pelo fato de que a razão dá muitas vezes o sentido de ter um propósito, de ir atrás, alcançar algum alvo, algum objetivo que a pessoa deseja para alcançar. Muito bem. Tem a ver realmente com propósito, objetivo, razão, sentido. Nós vivemos hoje em dia, em dias que as pessoas perderam muito essa questão do propósito. Muito. Ou desvirtuaram muito essa questão do propósito. Infelizmente hoje, até mesmo os cristãos perderam muito do propósito. Aliás, muitos deles nem sabem o que é o propósito. Por que eu estou aqui, né? Para onde vou? E aí é interessante porque no final da vida, as pessoas chegam como se estivesse subindo escada. E ele olha para trás e ele percebe que ele subiu os degraus errados. Entende? Chegou lá em cima, olha para trás e fala, puxa, investi tanto tempo no dinheiro e percebeu que o dinheiro não trouxe sentido. Investi tanto tempo para tentar alcançar um bom patrimônio, um grande patrimônio, mas isso não trouxe sentido. Investi tanto tempo no meu trabalho, me desgastei tanto no serviço, na minha vida social e percebeu que isso às vezes não tinha sentido. A ideia de propósito, então, queridos, tem a ver com sentido, com a razão pela qual o Senhor Deus nos criou. Mas não é só para a gente, Ele também dá um propósito para a família. Aliás, tem uma definição muito legal que está aí na sua lição, não precisa nem completar, porque essa já veio completada, né? O propósito principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Uau! O propósito principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A pergunta é: quais são os propósitos da família? Henrique, por favor, faça a leitura para mim de Gênesis 1, 26 a 28. Você aí na sua casa, acompanhe, por favor, a leitura. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à nossa imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Muito bem, muito boa leitura. Muito bem, aqui nós já temos um propósito da semana passada, vocês se recordam? E o primeiro propósito, que já está aí na sua lição, é que a família foi criada por Deus para refletir a imagem de Deus. Refletir a imagem de Deus. Olha só o versículo 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Perceba como que nós temos esse privilégio de ser criados à imagem de Deus para podermos refletir a imagem de Deus. É bem verdade que essa imagem foi distorcida por causa do pecado. É por isso que nós só conseguimos refletir a imagem de Deus quando vamos a Cristo Jesus, conforme aprendemos na semana passada. Tem uma frase de Bill Mills aqui que diz o seguinte: o maior propósito de Deus para os nossos casamentos não é a nossa felicidade. Há coisas maiores em jogo. Nossos casamentos devem refletir a glória de Deus. Perceba que nós
muitas vezes fomos em busca de felicidade. As pessoas muitas vezes casam em busca de felicidade, E às vezes não percebemos que o alvo do casamento deveria ser: eu vou casar para fazer Deus feliz. Porque se a gente casa nesse propósito, obviamente que nós vamos fazer a nossa esposa, no nosso caso aqui homens, mas a nossa esposa também, você que é esposa também, no caso marido, você vai fazer a sua esposa feliz. Por quê? Porque você está querendo primeiramente fazer Deus feliz e por consequência também o seu cônjuge será feliz. O segundo propósito, anote aí por favor, da família, vamos lá queridos, é reproduzir a imagem de Deus. Reproduzir a imagem de Deus. Gênesis 1:28, que está logo aí abaixo desse ponto. Pedro, leia para mim, por favor. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Olha só a ideia aqui de ter filhos. Henrique ainda não tem filho, né, querido? Ainda não, mas daqui a um tempo, se Deus quiser, né? Temos planejado, mas... Muito bem. Na hora certa, Deus vai abençoar. É isso aí. Nós recentemente tivemos uma filha, minha esposa e eu, e a Zoe, que completou 3 meses no último dia 27. Temos o Arthur, de 9 anos de idade. E é um privilégio poder ter filhos, e isso é um privilégio, um dom dado por Deus. Agora, a ideia de reproduzir a imagem de Deus não tem a ver só com encher a terra, com ter filhos, com povoar. A ideia é ter filhos que temam a Deus. Como? Por meio de uma criação fiel aos princípios da palavra do Senhor. Agora, queridos, isso é tão importante, porque quando nós temos filhos e criamos esses filhos no temor do Senhor, consequentemente, com o passar do tempo, eles também vão cumprir o propósito de refletir a imagem de Deus. Olha como isso é nossa grande responsabilidade. Tão importante isso é. Você que é pai, por exemplo, você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, a importância de nós refletirmos a Deus para os nossos filhos e criarmos os nossos filhos no temor do Senhor, para que eles também reflitam a Deus. E essa reprodução da imagem de Deus agrada o Senhor e cumpre o propósito do Senhor. Até tem aqui algumas expressões, está vendo, que deixei na sua lição? É reflexo dos pais, reprodução dos pais. Isso vai gerar filhos que vão refletir e vai gerar filhos que refletem e glorificam a Deus. A glória de Deus é espalhada por meio de filhos que temam a Deus. Uma das coisas que eu tenho conversado muito com meu filho recentemente, Arthur, já de 9 anos, é: filho, eu não sei qual vai ser, quais serão as suas escolhas, qual será o seu futuro, eu não posso garantir nada disso. Porém, independente, Arthur, do que for as suas escolhas, o que eu oriento a você é: seja um homem temente a Deus. Porque se você for um homem temente a Deus, você vai ser um marido que vai abençoar a sua esposa. Você vai ser um pai que vai abençoar o seu filho. Você vai ser um cristão que vai abençoar a igreja, a comunidade, e os incrédulos serão abençoados. Mas começa com você sendo temente a Deus. Agora, ter filhos, está vendo na sua lição aí? Não é apenas uma questão de encher a terra de gente, mas de enchê-la de, anote aí na sua lição, anote aí, adoradores de Deus. Adoradores de Deus. Filhos tementes a Deus. Há duas
maneiras pelas quais nós reproduzimos a imagem de Deus na vida dos nossos filhos, ou nós contribuímos com isso. 2 maneiras, anote aí. A primeira delas é que nós reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado dos filhos. Discipulado dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pedro, lê novamente, por favor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só, qual é a orientação aqui? Pais, não irritem os seus filhos, mas criem-nos. É nosso papel como pais. Eles ainda não são pais, é meu papel como pai, meu papel como pai da minha esposa como mãe, de criar os nossos filhos no temor do Senhor. Isso tem a ver com discipulado, ensinar, mostrar na palavra de Deus, não só decorar versículos, mas ensinar princípios, valores da palavra de Deus, orientar, mostrar a importância de temer a Deus, quem é Jesus, o que é pecado, o Espírito Santo, o valor da palavra de Deus, o valor do arrependimento, da fé em Jesus e todas essas coisas, o mundo espiritual, Satanás, céu, inferno, mas também orientá-lo a temer a Deus e a viver isso na sua vida a cada dia. Obviamente que na linguagem dele, de acordo com o seu entendimento, respeitando a sua idade. Mas é nosso papel, pais, é nosso papel discipular os nossos filhos, assim nós reproduzimos a imagem de Deus neles. Segundo lugar, nós reproduzimos a imagem de Deus pelo discipulado das, anote aí, nações. Discipulado das nações. Nós não temos nenhum verso específico nesse texto aqui sobre este ponto, mas o princípio bíblico vai de Gênesis a Apocalipse, que é a vontade do Senhor que todo homem se arrependa, que é o propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo para conduzir o pecador ao arrependimento, para que ele seja salvo. Sabe, queridos, hoje nós vivemos numa sociedade em que há uma falha muito grande na criação dos filhos. E como cristãos, nós temos uma responsabilidade primeira de criar os nossos filhos no temor do Senhor, mas também nós temos uma responsabilidade de levar Jesus aos filhos de outras pessoas, para que eles também temam a Deus. Não é nossa responsabilidade criar os filhos de outras pessoas, mas é nossa responsabilidade levar a mensagem salvadora de Cristo. É nossa responsabilidade ensinar, não é verdade? O sentido da palavra discipulado nesse segundo ponto aqui tem a ver com ensinar. Ensinar, de transmitir verdades, princípios bíblicos, ensinos de Jesus de tal forma que eles também, apesar de terem pais incrédulos, filhos que possam servir ao Senhor. Nós não temos aqui no ministério, vocês participam do ministério infantil, e nós temos aqui no nosso ministério infantil muitos filhos de crentes, mas talvez a grande maioria que vem na nossa escola dominical no domingo de manhã aqui é o quê? De pais incrédulos. Pais incrédulos, crianças que não conhecem a Cristo. E nós temos essa responsabilidade, não é verdade, queridos? De falar de Jesus para eles, para que a vida deles também seja transformada. Assim, nós então completamos o segundo propósito. O primeiro, refletir a imagem de Deus. O segundo, reproduzir a imagem de Deus, criando filhos tementes a Deus, obviamente. E terceiro, representar, anote aí, representar o reino de Deus. Representar o reino de Deus.
Gênesis 1:28 diz: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha aqui a ordem, né? Os imperativos aqui. Encham, tem a ver com ter filhos. Subjuguem, que tem a ver com dominar. Dominem, né? A ideia de controlar, não acima de Deus, mas o homem é colocado aqui como um corregente, como um administrador daquilo que Deus confia às suas mãos. Lembra que Deus dá a Adão a responsabilidade de dar nome aos animais. Deus dá a Adão, posteriormente, a responsabilidade de cuidar do jardim, de zelar. Então, é nossa responsabilidade, enquanto homem, enquanto marido e enquanto pais, podermos representar hoje o reino de Deus, podemos ser instrumento nas mãos de Deus, de tal forma que o seu reino seja espalhado e seja visto pelas pessoas. Obviamente que hoje isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Não é verdade? Sim. Jesus Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, quando nós vamos a Jesus, o seu reino passa a fazer parte da nossa vida e nós entramos, talvez, nesse aspecto no reino de Deus, e nós temos agora o privilégio de poder, como família, mostrar para todas as pessoas: olha, no reino de Deus é assim que funciona. Nós temos um Senhor, nós temos alguém que orienta a nossa vida, nós temos valores diferentes, nós somos orientados não pela cultura, não pelo mundo, não por Satanás, não pelos costumes, não pelas tradições, mas pelo que o Senhor Deus nos orienta na sua palavra. Nós somos orientados não por ideias, não por filmes, nós somos orientados por valores da palavra do Senhor, por princípios, por normas, por orientações da palavra do Senhor. Agora, é muito importante você que está nos assistindo entender o seguinte: quando Deus traz essas orientações para Adão de refletir, a orientação de reproduzir e a orientação de representar, Deus confia a ele. A pergunta é: Adão foi bem sucedido ou Adão falhou? Adão falhou. Adão falhou na medida em que o pecado entrou. E com a entrada do pecado, querido, há uma bagunça em tudo isso. De tal forma que hoje nós só conseguimos cumprir esses propósitos de Deus quando nós vamos a Cristo. Porque Cristo redime, Ele coloca em ordem, Ele resgata, Ele nos dá condições de podermos cumprir os propósitos da família. Eu não consigo ser um excelente marido para minha esposa. Aliás, não sei nem se já fui isso, mas eu não consigo ser um bom marido para minha esposa se eu não for primeiro a Cristo. Eu não consigo ser um bom pai para o meu filho se eu primeiro não for a quem? A Cristo. E eu não vou conseguir testemunhar, ter uma família que exerce um bom testemunho se nós não estivermos em Cristo, dependentes de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, que é Cristo,
naquilo que Paulo está ensinando, é por meio dele que nós conseguimos cumprir os propósitos da família. Então, quais são aqui os 3 propósitos? Vamos nós 3 juntos. O primeiro propósito é o de refletir a imagem de Deus. O segundo, reproduzir a imagem de Deus. E o terceiro, representar o reino de Deus. Amém? Eu espero que tenha sido edificante para vocês. É um estudo simples, rápido, mas é um estudo muito, muito, muito importante. A minha oração é que você e a sua casa decidam: eu e minha casa serviremos ao Senhor e vamos ser obedientes e cumprir os propósitos de Deus para nossa família. De tal forma que o nosso principal objetivo não vai ser primeiramente ser feliz, mas vai ser fazer Deus feliz. E por consequência, nós seremos felizes. Encontraremos realização no Senhor, porque Ele vai encher as nossas vidas de alegria. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque podemos observar na sua palavra, aprender na sua palavra, sobre os teus propósitos na família. Todos nós somos filhos. Nós, aqueles que são maridos, que são pais, que nós possamos ter um temor ao Senhor e conduzir a nossa família no temor do Senhor, de tal forma que possamos obedecer e cumprir os propósitos do Senhor e agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar cantando ao Senhor, louvando a Ele, um louvor que fala sobre a importância de irmos a Cristo, porque é pela cruz, é no sacrifício de Jesus que nós encontramos sentido para a nossa vida, e é lá que a nossa família é salva, restaurada, redimida. É lá que nós temos a nossa família transformada. Você quer ter a sua família transformada, abençoada? Vá a Cristo Jesus. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu puder participar da sua obra, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que você vá a Jesus quebrantado, que o amor dele quebrante seu coração, a sua vida e a sua família, que sua história seja diferente, mudada, transformada. Eu quero agradecer a presença do Henrique, quero agradecer a presença do Pedro, quero agradecer a contribuição, quero agradecer a presença do Mateus, que está aqui fazendo a nossa gravação hoje, e a nossa oração. Que Deus abençoe muito a sua vida, Ele possa te dar muita saúde, Ele possa te encher de alegria e que você encontre sentido, prazer, satisfação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.